Até quando uma criatura pode evoluir? Até quando sua mente permanecerá ligada à sua essência? Quando ela deixará de ser chamada de criatura e passará a ser chamada de Criador? Seus olhos cristalinos, com 200 metros de diâmetro, refletiam todas as galáxias do universo, sendo que seu mundo não precisava de atmosfera para que ele pudesse sobreviver. Já havia transcendido a fonte natural da vida que lhe era trazida através de seus pulmões, com o ar. A matéria composta em seu corpo já quase deixava de ser orgânica. O que existia de orgânico, em todo aquele imenso corpo, era apenas uma célula nervosa, escondida em sua coluna dorsal de metal. Seu planeta redondo obtinha toda a energia necessária do universo para poder navegar pelo tecido do espaço. As ondas só eram vistas pela tecnologia obtida em milhões de anos de pesquisa e evolução. O planeta funcionava como um submarino, coordenado por um navegador, que utilizava coordenadas presentes no próprio universo para chegar aonde queria. Eram apenas 7 deles em todo aquele mundo com milhões de quilômetros. Todos eles olhavam para o céu, observando até onde seus olhos enxergavam. Indo tão profundos quanto o telescópio mais profundo de todos, aquele que hoje ainda podemos apenas imaginar sua construção. Com esses olhos gigantes, eles tentavam encontrar vida no universo que não fossem eles próprios. Sabiam que estavam vivos há centenas de milhares de anos e assim permaneceriam. Somando a idade de todos eles, tinham 1 milhão de anos. E mesmo vivendo todo esse tempo, não tinham se deparado com nenhuma vida que não fossem eles próprios. Porém, mesmo vivendo todo esse tempo, o espaço percorrido na linha do universo era muito curto, perante o seu tamanho inteiro com dezenas de bilhões de anos. Eram 7 irmãos vivendo pelo mesmo objetivo. Comunicavam-se telepaticamente, utilizando uma tecnologia implantada no planeta cristalino, como seus olhos. Além deles, o próprio planeta vivia e podia enxergar além. Mas havia uma barreira que eles não podiam romper, que separava os dados recolhidos pelo planeta. Era como se aquele planeta fosse moldado deles, ainda assim fosse criado de outro e só respondia a esse outro. Um dos 7 irmãos se perguntava se eles chegaram no nível máximo da evolução, ou se ainda podiam transcender para além. Quando um deles avistava o que poderia ser outro tipo de vida, todos podiam avistar. Logo o planeta se orientava e seguia rumo aos túneis do tecido do tempo. Vias que davam também em lugares inóspitos do universo. Lugares onde a poeira cósmica era a única evidência de um dia ter existido algum tipo de vida estelar nos locais. Normalmente passavam por lugares como esses para chegarem a galáxias muito distantes. Seguiam o brilho daquela galáxia, que tinha muitas estrelas, porém, apenas uma delas tinha um sistema próprio, com planetas orbitando e usando sua energia para sobreviverem. Como um monstro gigante, o planeta do tamanho daquele próprio sistema estelar ia chegando. Todas as estrelas e galáxias do universo sendo refletidas na gigantesca esfera cristalina escura com 7 pilares humanoides espalhados por todo o globo. Tinham que ficar afastados alguns milhões de quilômetros da trajetória do último planeta do cinturão. A gravidade do corpo, mesmo que anulada por conta própria para não influenciar naquele sistema estelar, ainda assim poderia bagunçá-lo todo, caso se aproximasse muito. Mas naquela distância, eles podiam enxergar até a menor das criaturas, no planeta mais longínquo ao redor daquela estrela. Observaram o primeiro planeta, aquele traçava uma linha mais próxima do Sol. Era muito quente, porém, apenas de um lado. Os 7 deuses acharam interessante o fato de ser tão quente de um lado e tão frio do outro. Mas bastou apenas um tempo de estudo para perceberem que a órbita do planeta estava presa à estrela, fazendo com que rodasse muito pouco. Mantendo o lado escuro no escuro, durante muito tempo e o lado que era dia ficava virado para a estrela muito tempo. Por isso as altas temperaturas. No momento que observaram aquele planeta, não encontraram um só indício de que vida um dia existiu lá. O planeta que traçava a segunda linha da órbita estelar tinha a atmosfera inteira coberta por uma camada espessa de nuvens ácidas. Isso impossibilitava qualquer menção de vida naquele momento do planeta. O terceiro planeta fazia um círculo maior do que os outros em volta da estrela. Chamava muita atenção por sua coloração azulada e esverdeada, com muitos tons vivos. Nenhum dos 7 tinha visto um planeta como aquele em toda a existência de seus corpos e mentes. Seus olhos procuravam com ansiedade,
e quando encontraram vida, foi muito antes do que imaginavam. Era um tipo atrás do outro, com formas e tamanhos diversos, vivendo na água líquida ou na terra firme. Aquele com certeza era o planeta mais vivo que qualquer um dos 7 já tinha visto. Era muita coisa para observar e aprender. Uma espécie chamou a atenção deles e era exatamente porque era similar a eles próprios. Mas de modo geral parecia muito mais frágil, criada totalmente a partir de matéria orgânica, assim como eles próprios foram um dia. Mais diferente deles, tinha pelos cobrindo algumas partes do corpo, como na cabeça, no peito e ombros. Além disso, não tinha uma postura invejável. Os 7 passaram tempo estudando os costumes das criaturas. Mas um deles ficou fissurado com a criatura humanoide e todos os seus segundos eram destinados a aprender sobre ela. Esse era Rurik, o mais novo a começar a existir de todos eles. Em dado momento, ele pediu um tempo para os outros 6. Isso significava se aproximar ainda mais do planeta, mas sozinho dessa vez. O tempo lhe foi concedido e assim ele desprendeu seus pés do tamanho de luas de seu planeta e foi galgando o sistema estelar à frente, passando por alguns planetas, até se aproximar de seu foco. Pousou na lua do planeta, deixando com que a poeira seca e fria esvoaçasse e fora parar no espaço. De lá Rurik observou tão de perto as criaturas que quase as podia tocar com seus dedos. Logo ele percebera que também era observado e não por poucas delas. Eram tribos olhando para o céu, realizando rituais. Onde havia terra, havia esses rituais. Foi quando Rurik percebeu que esses rituais eram hostis e isso estava marcado na face de todas aquelas criaturas, que pareciam ser as mais inteligentes daquele planeta. Mas ele não estava ali para prejudicá-las e sim para aprender com elas. Porém, a ignorância, quando aflorada, não se podia reverter e nesse caso ele sentiu a necessidade de ajudá-las. Ele teria que fazer algo para tirar a ignorância daqueles seres, pois ele via a possibilidade de um dia elas serem como ele. Uma entidade como ele, não era para ser temida, e sim adorada. Contrariando qualquer lei imposta por todos eles, Rurik saltou da lua em direção ao planeta e na medida em que ia se aproximando, ia diminuindo de tamanho para se equiparar ao tamanho dos seres daquele lugar. Foi caindo em sua atmosfera sem interagir com eles, fazendo um pouso tranquilo sobre algo que ele nunca tinha visto. Era de coloração verde, macio, como um tapete fofo de vegetação. Várias daquelas criaturas começaram a se aproximar dele e todas elas seguravam o que pareciam ser armas compridas. Suas roupas cobriam apenas algumas partes de seus corpos e seus cabelos eram desgrenhados. Cabelo foi algo que Rurik apenas ouviu falar e até aquele momento, nunca tinha visto de perto. Os seres iam se aproximando dele, cautelosos, as armas em punho. Rurik tinha, pelo menos, 2 vezes o tamanho do maior deles. Era humanoide como todos eles, ou seja, andava em 2 pernas, mas fora isso, não parecia nada com eles. Era um ser cósmico de tonalidade escura. Sua pele era cristalina e refletia tudo ao seu redor como um espelho feito de ônix. Foi muito fácil dele absorver os costumes deles de perto, visualizando sua comida sendo preparada sobre o fogo, dentre restos de outras coisas que foram consumidas. Tudo o que ele precisava para fazer mais daquilo estava ali. Em um instante, ele materializou 1 tonelada da comida desses seres e deixou-o amontoado sobre a grama. A hostilidade de repente virou admiração e as armas baixaram. A postura ganhou confiança e os seres foram se aproximando da comida. Mas alguns foram se aproximando dele e esticando a mão para tocá-lo. Ele deixou que eles o tocassem, gostando da sensação que fazia sua pele tremular a cada toque. Rurik passou a viver com esses seres, ensinando-os, aguçando sua inteligência que estava ali. Ensinou coisas básicas, como lidar com ferramentas que ele mesmo criou. Ensinou o básico da agricultura que ele mesmo aprendeu. Passou isso por gerações, vendo a evolução desses seres diante de seus olhos. Mas um dia ele teve que ir, pois seus irmãos o chamaram. Deveriam desbravar o universo e fazer mais do que ele fez com aquele planeta. Mas em outras galáxias. Agora que sabiam que existiam outras raças no universo, precisariam apenas encontrá-las.